hein? Faz favor, hein? Pois é. Tá atrapalhando aí, ó. Professor, você tá ganhando aumento, cartão cultural e tal. Vamos andar rápido, pô. Tá usando meu cartão cultural lá. Podemos começar o conselho de classe, gente? Podemos? Bom, como todo conselho de classe, eu quero dar as boas-vindas a vocês, professores, colegas, e quero dizer que hoje nós, infelizmente, nós não podemos passar aquela mensagem maravilhosa, porque o nosso data show está com um problema. Mas o governo do Estado estará mandando consertar o nosso data show muito brevemente. Agradecemos ao senhor Wilson Rosolia por isso, né? Pelo alto índice tecnológico das escolas, somos satisfeitos por isso. E como nós não podemos aqui passar a nossa mensagem, eu me permitirei ler para vocês uma poesia que eu recebi por um e-mail, agora há pouco, de uma aluna magnífica que quer contribuir para o nosso sucesso pedagógico. Por favor, depois refletiremos sobre ela. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Então, maravilhosa poesia, né? Existe uma versão pink floydiana cantada pelo Falcão. E eu não consigo fazer o conselho sério dos colegas. Então, vamos começar o nosso conselho de classe do segundo bimestre. Podemos começar, professor Alexandre? Vamos começar o conselho de classe do segundo bimestre. Vamos começar o conselho de classe do bimestre? Digníssimo senhor diretor, turma, vamos começar o nosso conselho. Eu acho que nós podemos começar pela... Diretor, eu tenho uma sugestão para a gente mudar um pouco essa dinâmica desse conselho. Mudar conselho de classe, rapaz? Que sugestão! Nós podemos começar por alguma turma e terminamos por outra. É assim que a gente faz todo conselho de classe e sempre deu certo. Sempre fizemos assim, concordo com ele, concordo com o diretor. Pois é, O diretor falou sempre foi assim, foi assim, sempre deu certo. É isso aí. Tem ideia diferente? Mas eu tenho uma ideia diferente, sim. Eu acho que ao invés de a gente começar falando dos alunos, a gente vai fazer um conselho para falar do secretário de Educação e do governador Sérgio Cabral. O que acham os colegas? Não sei não. Mas estão vão avaliar a gente que quer Mas eu nem sei sobre o que a gente vai avaliar. É isso mesmo, acho que a gente tem que avaliar eles mesmo. Eles sempre ficam com essa coisa de avaliar a gente, só na hora da gente começar a avaliar. Concordo com o professor. Vocês estão querendo perturbar o processo pedagógico. Isso aqui sempre funcionou assim, sempre funcionou muito bem. Não tem essa história agora de querer avaliar os outros. A gente está aqui para avaliar os alunos e acabou. É verdade, concordo mais uma vez com o diretor, não querendo perturbar o processo pedagógico. E além disso, se a gente quiser fazer a avaliação do governador, a gente teria que usar pelo menos 3 instrumentos avaliativos. Mas então tem um problema aí, ué. O Estado me impede de fazer 3 instrumentos. E essa prova do Serginho aí? Eles chegam um belo dia, chamam um monte de fiscal aí, ninguém sabe quem são esses caras, dão a prova, um instrumento só e querem medir a qualidade? Será que esse Serginho serve para diagnosticar ou é mais negócio de maquiar esses números da educação do Estado? Eu concordo com ele, tem razão. Assina embaixo. E o Enem, que é uma prova só para avaliar todo o ensino médio? Ah, gente, eles ficam mandando essas provas, daí é prova disso, é prova daquilo, a gente nunca sabe, está na hora da gente começar a avaliar eles mesmo. Essas provas aí que não dão conta de correr
qualidade, as condições da escola. Temos que avaliar eles mesmo. Como pode ser assim? Eu, como professor de matemática no meu conselho, eu reprovo o secretário de Educação e o governador. E ficam falando aí, vão pra televisão, gastando milhões de reais aí, falando que as coisas estão melhorando, colocam ar-condicionado que não funciona, colocam computador que não funciona, ficam enganando os professores. Por mim isso aí está tudo reprovado. Eu, aqui como professor de História, eu também reprovo os dois pelas mentiras históricas contadas, principalmente em época de eleições, que ficam aquela enganação, né? Aquelas mentiras contadas pra gente, e todo ano ficam lá prometendo e nada de cumprir. Eu, como professor de português, reprovo os dois pela educação cultural como forma de enrolação e não de esclarecimento. Mas nós não podemos reprovar. Não podemos reprovar. Mas eu reprovo também. Eu, como professor de geografia, reprovo eles por fazerem as coisas sem terem condições de avaliar o chão da escola, sem conhecer a estrutura da escola. Mas nós não podemos reprovar porque falta professor de física, de química, de biologia, de astronomia, de psicologia animal. Nós não podemos reprovar sem o parecer desses professores. Então, isso é mais uma loucura, pô. Como é que a gente tá fazendo conceito de classe e fala professor de química, professor de física, ciências ocultas? Tá difícil o negócio, por isso que eu reprovo o secretário e o governador. Ó, olha só, a questão é a seguinte, o conselho é soberano. O conselho então vai votar se a gente aprova ou se reprova. Eu voto pela aprovação dos dois. Eu acho que a escola está maravilhosa hoje. O índice tecnológico da nossa escola é altíssimo. Temos aparelhos de ar-condicionado adoidado, temos computador em tudo quanto é sala de aula. Então eu voto pela aprovação do governo e do secretário, sim senhor. Eu também voto pela aprovação. Concordo, o diretor maravilhoso. Olha Não, close. Você vota, mas nós como professores votamos pela reprovação. Tudo que a gente passa, a gente continua fazendo do dele. Bom, final das contas, reprova o secretário, reprova o governador e reprova esse nosso diretor, que como ele é o carrasco da educação. Fim de papo. É isso aí. Bom, a gente caminhar para encerrar o nosso ato de hoje, que além de uma continuidade, né? Mais tarde a gente vai fazer uma panfletagem ali próximo à catedral, já que vai haver uma programação Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, me parece, né? Com Ivan Lins, que vai ser às 8 horas. Então, é claro que a gente quer que todo mundo vá assistir, mas a gente quer também que as pessoas que puderem estarem presentes para distribuir panfletos falando da nossa greve, da luta que os professores vêm desenvolvendo. Para concluir, primeiro assim, saber se alguém gostaria de usar o microfone para falar mais alguma coisa, ou se a gente pode concluir. Podemos? Bom, eu estou assim meio que contaminado aqui pela presença do Carlos Bruno, né? Não é poesia minha. Tem um uruguaio chamado Mário Benedetti, que algum tempo atrás ele escreveu um poema que eu acho dos mais bonitos que eu já li, chamado Por que Cantamos? E ele tem a ver com a presença dos nossos atos. Hoje, infelizmente, não foi possível, mas os nossos atos estão sempre presentes, que são Israel e o Zé Ricardo. Mas hoje emprestaram o som para que a gente pudesse fazer o ato mesmo não estando aqui.
forma com que a gente tentou dar o nosso ato, saindo do mero blá 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 e trazendo uma outra forma de ato para a rua, corajosa, já que a gente não tem, ou pelo menos não trabalha com isso normalmente, né? A gente se ocupa de preparar a aula, dar aula, fazer avaliação, tudo isso que o Estado nos impõe, mas a gente de certa forma está assim desenvolvendo o nosso campo para que ele atinja mais e mais pessoas na sociedade e para que essas pessoas consigam perceber o quão importantes são os educadores do nosso dia a dia e a porção de sustentáculo da sociedade que eles são. O poema do Benedetti chama Por que Cantamos? Ele diz o seguinte: se cada hora vem com sua morte, se o tempo é um covil de ladrões, os ares já não são tão bons ares, e a vida é nada mais que um algo móvel, você perguntará por que cantamos. Se os nossos bravos ficam sem abraço, e a pátria está morrendo de tristeza, e o coração do homem se fez cacos, antes mesmo de explodir a vergonha, você perguntará por que cantamos. Se estamos longe como um horizonte, se lá ficaram árvores e céu, se cada noite é sempre alguma ausência e cada despertar um desencontro, você perguntará por que cantamos. Cantamos porque o rio está suando, e quando soa o rio. Cantamos porque o cruel não tem nome, embora tenha nome no seu destino. Cantamos pela infância, e porque tudo, e porque algum futuro, e porque o povo. Cantamos porque os sobreviventes e os nossos mortos querem que cantemos. Cantamos porque o grito só não basta, e já não basta o pranto e a raiva. Cantamos porque cremos nessa gente e porque venceremos a derrota. Cantamos porque o sol nos reconhece e porque o campo cheira a primavera e porque nesse talo e lá no fruto cada pergunta tem a sua resposta. Cantamos porque chove sobre o surto e somos militantes dessa vida e porque não podemos e nem queremos deixar que a canção se torne cinza. Muito obrigado pela presença. Temos que, mais uma vez, emprestar os seus ouvidos, ainda que involuntariamente, para quem nos emprestou ali a eletricidade. São Maurício falou que não é para falar o nome dele não, mas desculpa, São Maurício. Novamente, Zé Ricardo e Fael que emprestaram o som, Carlos Bruno, enfim, a todos que de alguma forma contribuíram para esse ato acontecer, e para que a nossa luta tenha continuidade. Isso aí! Olha só, um aviso aqui. Nós havíamos pensado um outro ato para sexta-feira. Só que os companheiros fizeram uma avaliação de que o melhor seria que esse ato fosse na segunda-feira, já que os alunos estão retornando segunda-feira. Nós iremos às escolas durante o dia para falar com os professores que a greve continua, apesar de alguns diretores estarem dizendo que a greve terminou, mas ela não terminou. A Assembleia Geral é só dia 3 e só a Assembleia Geral define o fim da greve. Então, o ato que seria na sexta-feira, dia 29, nós estamos jogando para segunda-feira, dia 1º, às 18 horas, ali no adro da Catedral. Esse ato nós estamos chamando de vigília e partilha em apoio aos companheiros que estão acampados diante da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Vai começar em torno das 18 horas e aí todos aqueles que tiverem alguma coisa para partilhar com os demais, por favor, tragam. Seja comida, bebida, etílico, não etílico, poesia, música, filme, enfim, presença, tragam para partilhar com os demais. Afinal de contas, só assim a gente faz luta.